Alfredo, meu Fredo, a morte de um homem sobre as costas de um homem é um fardo mais que pesado. E tua alma leve nasceu para voar sobre o céu da cozinha do inferno, carregando o estandarte da Sagrado Coração de Jesus. Alfredo, meu pequeno Fredo, o sangue de um homem nas mãos de um homem queima como tatuagem de pite incandescente. Não sai com água e sabão, e tuas pequenas patinhas foram feitas para amassar laticas de Havana e dançar tarantela com tua mama. Ah, Fredo, meu piccolo Fredo, teu estômago delicado não tem talento para gangster. Tua família é outra. Um grande culhão não significa coragem. E o beijo do teu mano carcamano tem a marca de Caim. Ah, Fredo, pobre Fredo. É imperativo ser breve e intenso. Talvez haja tempo para um morrito em La Bodeguita, um blackjack naquele velho cassino de Vegas, ou uma pescaria com teu sobrinho. O certo é que logo estarás no fundo do lago, bailando e cantando a canção dos peixes. Boa noite, prezados. Boa noite. Queridos ouvintes, assistentes do nosso programa Canal do Proletariado. Hamilton, boa noite. Boa noite, Sérgio. Estamos próximos de comemorar 6 anos do Canal do Proletariado. Até hoje nós temos entrevistados e conversados com poetas de todos os tipos, né? Mas o poeta de hoje, eu diria que ele é inclassificável. Né? Aliás, no prefácio do livro Noia dele, que é esse livro aqui, publicado pela... Opa, cadê? Está aqui. Pela Patois, o prefácio da Beth Vidigal, ela fala o seguinte: os poemas do Vlado não se parecem com nada, são originalidade em estado puro. E é isso mesmo, né? Como a gente pode ver por esse poema que abriu o Canal do Proletariado, do Fredo, onde ele imita com quase perfeição o Marlon Brando. Fantástico. A palavra está com você, Hamilton. Olha, eu só queria registrar a perda da Tereza Cristina Roque da Mota, editora, escritora, ativista cultural, que teve um importante papel aí na edição de poetas importantes brasileiros, inclusive alguns que foram publicados, que foram participar do Canal do Proletariado. Uma notícia triste, repentina, porque foi um problema cardíaco de uma hora para outra. Ela tinha uma vitalidade muito grande. Morou em São Paulo, nós chegamos a fazer alguns saraus naquela época. E deixo aqui os meus sentimentos à família, aos amigos, aos poetas e poetas que sempre celebraram, né, a vivacidade e a potência da Tereza Cristina. Quero deixar indicado também a Semana de Arte pela Paz, que vai acontecer em Campinas, dia 25. Vai acontecer uma revoada de poemas, inclusive eu e César estamos lá, né, César? Convidados. Serão 22 mil impressos. 22 mil impressos. Poeta com uma presença lá de 5 mil pessoas no teatro, né? E vai passar um drone, sei lá o quê, né? Distribuindo, jogando poemas sobre a população. Acho que é uma coisa simbólica
importante no momento de hoje, né? Maravilhoso. E só o último registro, o Tadeu Wojciechowski, que foi um dos nossos entrevistados também, conversado, acabou de ser indicado para a Academia Paranaense de Letras. Opa, maravilha. Parabéns, Tadeu, acho que vai ser importante teu papel, como já tem sido, né? Diante de tantas notícias ruins, essa é uma excelente notícia. Tantas notícias. Merece. E eu acho que é isso, César. E realmente a poesia do Vlado Lima é uma poesia muito instigante, né, que traz elementos importantes de uma realidade contracultural, da contracultura, um poeta performático, um poeta que utiliza a língua com domínio muito impressionante, né? Inclusive palavras de baixo calão, palavras que são inusuais, palavras que perdem sentido. Então, ele vai ressignificando, inclusive, o próprio cotidiano e vendo elementos importantes naquele cotidiano que, muitas vezes, as nossas lentes não captam, né? Uma poesia musical. E eu acho que vamos conversar com ele, né? Porque a gente vamos, só que antes disso, antes de chamar o Vlado, que, aliás, o companheiro que vai fazer os comentários sobre a obra do Vlado é o Marcelo Bretas, né? Mas, seguindo uma sugestão do João Cabral de Melo Neto, ele disse que a melhor maneira de se conhecer um poeta é lendo seus poemas. Então, antes de chamar o Vlado, eu quero ler um poema que está no livro dele, Noia, que eu achei muito impactante. Eu não sei pronunciar o sobrenome que tem aqui, depois ele me corrige a hora que ele entrar no ar. Minha síndrome de Gwynplaine. Risco palavras malucas nas paredes almofadadas do velho asilo Arkham. Sou o palhaço louco, de cabeleira verde e grisalha. Faço malabarismos com bolas de bosta e tenho um Jerry Lewis tatuado na panturrilha. As tábuas e tijolos do velho Arkham estalam sob o peso dos séculos. A roda dos hamsters é boa para esticar as pernas, mas os meus ossos de areia rangem de vertigem. Vejo morcegos na porta principal, goblins nos corredores, uma arlequina tricolor na moeda de $1 e unicórnios de papel na bota de um replicante. Uso uma enguia elétrica como gravata. A realidade é chocante demais para minha alma de vidro e ninguém ri das minhas piadas mortais. As torneiras do velho Arkham cantam adeus nonítimo em código Morse. Mastigo chicletes de psicotrópicos, com pimentas, tarja preta, e as vozes dentro do meu quengo gritam nas madrugadas insones de domingo. Você já dançou com o demônio sob a luz do luar? Risco palavras malucas nas paredes do velho asilo, minhas memórias de náufrago. Falta só inventar um mar. Os médicos de cabeça dizem que são rascunhos delirantes. Já os meus amigos invisíveis chamam isso de poesia. E agora, Vlado Lima, para nos alegrar com seus poemas e a sua ironia. Boa noite, Vlado. Em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar dessa loucura que é essa conversa poética que a gente tem com os convidados. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço o convite aí, né, dessas duas feras, César Augusto e Romildo Faria. E fico honrado com o convite, né? E espero que eu consiga desenvolver com essas duas feras aí. Então, vamos começar uma conversa que eu acho que é bacana. Vlado, você foi absorvendo ao longo da tua vida e da tua obra poética um conjunto de presenças. Às vezes é muito fácil você identificar um poeta modernista, um poeta romântico, etc. Mas você juntou um conjunto de experiências contemporâneas e modernas, né? Então, por exemplo, a tua poesia tem uma desobediência contracultural, né? Uma presença contracultural, tanto no texto como na tua performance, como na tua
ideia de levar poesia para o mundo como agitador, inclusive cultural, né? Você tem uma presença modernista, por exemplo, no humor, ao mesmo tempo você é humor, você tem esse humor, um lirismo quando se transforma esse caos do mundo contemporâneo em palavras, né? Que, aliás, que diz muito presentemente a tua criatividade caótica, vamos chamar assim, tua subjetividade caótica, né? Quando você vai captando esses elementos do mundo. A criação independente, etc. E isso aí, como que você se situa nesses cenários, nesses vários cenários modernos da poesia brasileira? Eu acho que a poesia, como a gente estava até falando antes de começar o programa, a poesia sempre é marginal. Não tem como você, né, tirando os grandes nomes, mas mesmo esses grandes nomes, os caras eram marginais, tinham que trabalhar porque não conseguiam viver só. A minha poesia, eu costuro ela com várias referências, eu vou ligando sinapses, né? Vou juntando coisas, né? Porque eu acho que a arte já tem a Ferreira Goulart dizia, a vida não basta, né? Então por isso que a gente faz arte. Então, se você para fazer uma coisa redondinha, você não faz, né? Sei lá. Então o jeito que eu fui procurando foi ligando, né, universos com quadrinhos, cinema, música, rock and roll, MPB, teatro. Eu acho que a minha literatura é esse conjunto de sinapses, né, que eu faço com filosofia, com história. Então, às vezes eu estou escrevendo um texto e eu faço uma ligação com Nietzsche, com Kant, com Spinoza, né? Eu falo, pô, aqui isso lembra, isso tem a ver, e vai entrando com o surrealismo, né? Com a geração beat, com a geração do mimeógrafo, com Chacal, com Torquato. Então eu vou fazendo essas sinapses lá que eu não conseguiria te explicar agora, porque não é um método completamente matemático, né? É uma coisa que você vem exercendo há muito tempo. E eu acho que é isso. A minha literatura é uma literatura de conexões, de sinapses, de ligações com outros tipos de arte. Eu dialogo muito como já falei, com cinema, com quadrinhos. Né? A poesia em si mesmo é um dos poucos que me dá vontade ou me dá inspiração para escrever, né, a poesia. Geralmente eu capto uma ideia num filme, na fala de um filme, numa cena, ou numa letra de uma música, ou num quadrinho, sabe? Eu já fiz poesia em cima de um quadrinho da Rebordosa, do Angeli. Né? Então, são essas sinapses, esses caminhos que eu vou juntando Kant com Virgulino, com Ferreira Goulart, com Zé Ramalho, com Caetano Veloso, com Humberto Eco, né? Enfim, eu acho que é isso. Não sei se eu consegui me explicar. Muito bom. Ô, Vlado, me diz uma coisa, esse mosaico que você constrói para elaborar os seus poemas, você tem a influência de algum escritor ou poeta que te fascinou, que te influenciou de alguma maneira? Não tem como, né? Principalmente quando você vai ficando envelhecendo, você vai perdendo essas influências. Mas quando você é novo, você vai descobrindo coisas. Então, é muito poeta que me influenciou.
Puta, eu lembro que eu saí... poesia, para mim, era uma coisa chata. Porque era aquela poesia que se ensinava na escola, aqueles professores, às vezes, sem muito interesse ou sem muito conhecimento, aquele negócio do parnasiano, né, tal. E eu lembro, rapaz, uma vez eu estava no centro da cidade, eu era office boy, eu estava matando tempo, eu tinha feito tudo muito rapidamente, a pé, inclusive, para não ficar com os passes de ônibus, né? E fui comer alguma coisa, na época eles aceitavam os passes de ônibus como pagamento, e ainda só que eu tinha um tempinho, aí parei numa banca de sebo, na Dom José de Barros, e eu peguei um livro que eu achei a capa interessante, um nome interessante. O livro chama No Coice da Noite, de um poeta que até hoje eu tenho esse livro. Chama Valdemar Ferreira de Souza. Ele faleceu, era um poeta da geração de 45, se eu não me engano, era de Ribeirão Preto. Cara, mas aquele livro foi um chute, assim, uma porrada. Eu falei, porra, por que a gente não aprende isso na escola, né? E era um cara da geração de 45, né? Tiago de Mello, aqueles poemas, aquele tipo de poesia de combate mesmo, contra a ditadura. Então, analisando o livro hoje, friamente, foi a primeira vez que eu vi poemas femininos, ou feministas, né? Falando da mulher. Eu nunca tinha lido isso, puta, eu fui ler isso muito tempo depois. Então, esse cara foi o primeiro cara que eu peguei, eu falei, porra, comprei o livro era baratinho, assim, né? Levei o livro para casa, devorei, e eu acho que esse foi a minha primeira influência. Depois veio, eu lembro que um livro que me impactou muito quando eu era pivete foi o Poema Sujo, do Ferreira Goulart. Eu peguei aquilo também e falei, que porra, que isso, caralho, né? E depois você vai crescendo, né? Aí veio Mayakovsky, veio Baudelaire, veio Piva, né? Eu já tinha como referência Caetano Veloso, Chico Buarque, e Hilda Hilst, né? Então todos esses caras acabaram sendo referências para mim, né? E você vai recebendo mais coisas. Eu tenho um último poeta que me chapou o coco, foi um poema, esse livro, poeta que eu não sei se pronunciar o nome dele direito, vamos lá, Yehuda Amichai, é um poeta israelense, já morreu. Mas esse livro, cara, chama-se Terra e Paz. Eu li e fiquei, caralho, que coisa fantástica, né? Então, o pessoal da geração Beat, né, o pessoal dos poetas do mimeógrafo aqui no Brasil, enfim, é muita gente, não dá para você cravar, né? Fora os caras que não eram poetas, mas faziam poesia, caras como Henry Miller, ou se não, o pessoal do Gregory Corso, lá da geração Beat, né? O Ginsberg, um cara que... ou se não, autores aquele autor que escreveu Atire no Pianista, que livro lindo, é um livro policial, cara. Você fala, porra, como é que você vai descobrir poesia num livro policial? Atire no Pianista, eu não vou lembrar o nome do autor, George alguma coisa, enfim. Aí você descobre poesia em tudo que é lugar, e esses caras acabam sendo referências, sem contar as outras coisas, né? Quadrinhos, no quadrinhos Henry Miller, por exemplo, Henry Miller não, Frank Miller, no cinema, cinema que eu adoro, né? Coppola, Pasolini, Woody Allen, enfim, Sérgio Leone, esses caras todos acabam, mesmo não fazendo literatura, que eu considero que são
também fazem poesia, mas um outro tipo de poesia, acabaram como referência, né? Como minhas referências. Vamos ver como que isso aí acontece num poema. Eu vou ler um poema do Lado, que se chama Eu Degenerei Quando Puxei os Meus. É do Noia, né? Não, esse é um poema que vai estar no meu próximo livro. E aí não tem um título definitivo, mas vai ser é um poema do meu próximo livro. Posso anunciar já? Pode, claro, fica à vontade, imagina. Sou filho bastardo do coronel Aureliano. Loucuras, maravilhas e tragédias pululam entre os meus glóbulos vermelhos. Antes de eu nascer, um anjo torto tatuou na minha omoplata. Vai não. Eu vi e me fugi. Lutei 7 infinitas guerras no flanco esquerdo do velho soldado. E só levei chumbo. Perdi todas as pelejas, mas continuo cantando a canção dos partisãs. No lado B da resistência e botando fogo na bagaça, é maravilhoso ser um furúnculo na carne da engrenagem. No eclipse de 1919, minha cabeça perdeu todos os parafusos e rebites. Meus filhos amarraram o que sobrou da minha carcaça numa bananeira. Eu aprendi a conversar com as lagartixas. Agora, só bebo água de chuva. Os marimbondos fizeram morada nos meus tímpanos. E nas noites mais escuras, eles arrotam vagalumes e recitam o livro de Enoque. Decifrei todos os segredos da fotossíntese. Mas ainda prefiro comer siriguela no bico dos sabiás. Se na próxima temporada de monções tudo der certo, meu coração será uma alcachofra. Muito bom, né? Esse vai estar no meu próximo livro. Então, é interessante porque, embora você traga essas influências múltiplas, né, desde a música popular brasileira, como da literatura brasileira, como de pensadores como Nietzsche, como Kant, etc., etc., você vai juntando esses retalhos e vai criando uma voz própria, né? Agora, eu vejo que três presenças muito fortes que estão na tua literatura, e uma delas, como eu já falei, é da contracultura, né? A contracultura é fortíssima, né? A literatura marginal, onde você ressignifica e atualiza, inclusive, aquele sentimento dos anos 70 e 80 com signos, informações contemporâneas e com um texto muito mais rico do que a geração 70, né? Porque não foi esse destaque da geração 70. A geração 70 teve muitas desobediências, mas do ponto de vista do texto, eu acho que deixava alguma coisa a desejar, né? E eu acho que você atualiza ressignifica esse texto. E também eu vejo assim, às vezes em algum momento, uma escrita automática, surrealista, alguma coisa assim, como um toque para fazer essa obra, né? E quando eu penso nisso, eu vejo o seguinte, me instiga, né? Porque, para mim, você era um cara que tinha participado mais da literatura dos anos 70, né? O final dos anos 70, porque você não tem idade para isso, e também com grande influência da contracultura, de Ginsberg, de Ferlinghetti, de Gregory Corso, enfim, todos esses, de John Fante, etc. E, enfim, quer dizer, essas pessoas que formaram essa cabeça, né? E daí eu vejo que você também teve uma formação mais dispersa, né? Quer dizer, você foi juntando
esses quebra-cabeças e esse mosaico, como o César falou, para fazer a tua obra, né? O que se tem a dizer sobre isso? Mas eu acho que você fez uma leitura correta, né? Porque eu acabei juntando autores diversos, mídias, né, diversas, para tentar fazer uma obra que tivesse um mínimo de originalidade, né? Que não copiasse ninguém, que não fosse uma cópia, um pastiche de alguma coisa. Então eu procurei um cara que eu não falei, um cara que eu li muito. Eu não gosto da poesia dele. Eu acho a poesia dele chatinha, mas a prosa dele eu acho poética pra cacete, que é o Bukowski. É um dos caras também que, na minha juventude, eu li e me chapou, principalmente Cartas na Rua, foi o primeiro livro que eu li dele, que eu falei, nossa, que é isso, né? Mas teve uma época que eu falei assim, eu vou ser o quê? Uma cópia do Bukowski? Né? Não, eu preciso achar o meu caminho. Lembrando até um poema do Bukowski, do livro, um trecho do livro, se eu não me engano é Mulheres? Não, Crônica do Amor Louco. Até um filme do Abel Ferrara, onde o personagem fala sobre estilo. É um vídeo famoso na internet. Que ele fala, estilo, resumindo, né? Estilo é fundamental. E eu precisava achar o meu estilo, a minha assinatura, entendeu? Eu acho que todo artista que se preze tem que buscar a sua assinatura. E uma assinatura que não seja igual a de outras assinaturas, né? Você tem que assinar de um jeito diferente. De uma forma que a pessoa que lê aquele texto... Hoje eu tenho até leitores que falam, pô, esse texto é do Vlado. Ou esse texto até lembra o Vlado. Justamente porque eu consegui imprimir esse estilo, né, de escrever, que é justamente essas relações, essas sinapses com outras coisas que não seja só literatura, né? Eu faço, como já disse, eu faço ponte com tudo, quadrinhos, música. Às vezes numa conversa de boteco em bar, um bêbado solta alguma coisa, eu acho, pô, isso é genial, né? Isso cabe num texto e tal, pá. Eu acho que é isso. Minha literatura eu busquei, não sei se eu consegui, se é uma boa literatura, se é ruim. Eu sei que eu tenho uma assinatura. Acho que isso é inegável. Uma assinatura que é justamente esse mundo doido de sinapses, né, de relações, de ligações que você faz com outra, vários tipos de mídia. Eu acho que eu consegui essa assinatura. Se é bom, tem gente que gosta, tem gente que não vai gostar, né? Até você entra naquela coisa uma vez uma mulher me criticou, falou que meu texto, minha poesia era feia. Aí eu falei, olha, o feio é extremamente subjetivo. O que é o feio, né? Você pega a história da feiura do Humberto Eco, né? Pô, ele disseca ali, né? Coisas que aparentemente seriam horrendas, tal, e Humberto Eco acaba, né? Falando, não, olha, a beleza também pode ser isso, né? Nietzsche também tinha o Nietzsche tinha uma frase, a verdade pode ser feia. Kant, no seu nome do livro, Crítica da Faculdade do Juízo. Kant fala sobre essa nova beleza, né? Eu não acabei, era a opinião dela, tá? Mas eu fiquei pensando, né?
Eu falei, porra, o que é belo, né? Belo é você escrever sobre flores, sobre amor. Você pode ser belo falando sei lá, de guerra. Né? Não, eu acho que um exemplo disso é o poema de entrada do Fredo, né? Porque, na verdade, o Fredo, você está... Quem é o Fredo, né? É um cara violento, não é isso? Sim, sim. Cara, o Fredo entra nessa coisa da... Talvez tenha errado o seu caminho, né? Mas ele tinha uma certa pureza quando você fala do poema. Sim, tinha uma certa beleza naquela feiura, naquela coisa horrenda. Né? Isso que ele estava no lugar errado. Né? Exatamente. Ele devia estar lá dançando nas bodeguitas, bebendo, dançando latarantela com a mãe. Ele devia estar junto com o Hemingway em Paris, curtindo os cafés, né? Eu acho que nesse poema é exatamente isso que você está falando. Você captou essa beleza da relação, dos caminhos, dos destinos, etc. Quer dizer, né? Saiu da curva, entendeu? Da curva do óbvio. Né? Porque assim, o Fredo é um personagem que, puta, eu adoro, eu amo o Fredo, né? Você poderia gostar do personagem do Marlon Brando, que é genial, tá? A família! Ou do Michael, né? Mas, pô, eu fui me apaixonar pelo Fredo, né? Aí eu li o livro, e no livro, e depois as explicações do Mário Puzo, você percebe o quanto era humano, né? Uma vez que passa, eu assisto de novo. E quando acabou o filme, o Fredo não saía da minha cabeça. Aí eu falei, porra, eu vou escrever alguma coisa sobre o Fredo. O Fredo é foda. Mas olha, Vlado, quero ler um poema seu aqui que mostra bastante bem o quanto você transforma a questão da violência tal em coisas poéticas, né? O Apocalipse de Vlado Lima. Um apocalipse amarelo explode além da janela. Legal o juízo final caiu numa segunda-feira. Hoje não vou trabalhar. Lá fora, a cidade arde em grandes labaredas vermelhas. Mordor é ali na esquina da Sapopemba. E o vidro fumê da esquadrilha de alumínio caiu. Lá fora, as prateleiras dos supermercados estão vazias. O dia virou noite. Jesus não voltou e agora mora na Flórida. Um apocalipse amarelo, o Lula além da janela. Vou sentar na sacada do AP, abrir um cabernet e eternizar o fim do mundo numa selfie. Cara, isso é maravilhoso. Obrigado. Pega uma tragédia, o mundo acabando. E você viu a mistura que eu fiz aí? Eu misturei Apocalipse, né, da Bíblia, misturei com Eduardo Duzec, né, né, fui misturando tal, até chegar na selfie, né, que todo mundo hoje faz selfie. Falei, não, eu vou terminar o poema com o fim do mundo numa selfie tal. Essa foi a pegada. Mas tem umas ligações aí, né? Sim, completas. Ô, Hamilton, a gente vai chamar o Marcelo, porque nós já estamos há 34 eu acho que precisa, né? Marcelo. Comentários. Vamos lá. Marcelo, boa noite. Obrigado por aceitar o convite do Vlado para comentar os poemas dele. Seja bem-vindo. Boa noite, César, Hamilton, Vlado, três queridos. E nesse lugar, nesse espaço aqui, que eu me sinto super à vontade, né? Já participei na posição do Vlado uma vez, mas já participei ali ao lado, né? Como público, assistindo e assisto todas as vezes que eu posso o programa e recomendo, né, a todo mundo que assista, porque o canal do Poetariado é um espaço de resistência dos mais importantes que a gente tem hoje na literatura brasileira. Aí,
o Vlado me odeia, e por isso que ele me convidou, né? Porque falar da obra do Vlado... Falar mal de mim, eu vou te quebrar. Falar mal de mim, eu vou te quebrar no dia 25, hein, meu? Se liga. É um castigo, né? Essa coisa de que é difícil você enquadrar, né? Vocês tentaram, o Hamilton tentou, fica todo mundo tentando enquadrar um pouco, né? Se ele é um maldito, se ele está buscando, se ele é modernista, onde que o Vlado se encaixa? E é muito difícil, porque o Vlado ele não se encaixa mesmo em nenhuma dessas correntes, em nenhuma dessas vertentes da poesia antiga e nem da atual. Ele, até pessoas que escreveram nos 4 livros dele tentaram falar sobre a poesia dele. O César já falou da Beth Vidigal, que falou que os poemas do Vlado não se parecem com nada, são de originalidade em estado puro. O Marcelo Nocelli, que é editor, né, assim, belíssimo editor, por sinal, escritor, ele escreveu: o poeta beligerante revela a capacidade de transformar o cotidiano em material bélico poético, com seu escrever desestabilizador. O grande poeta Celso de Alencar escreveu: venho dizendo, aqueles que não deliram não terão memória, voltarão ao pó. Noia é uma imensa tela de Dalí, um mural onde a poesia se pronuncia, se estabelece. O Frederico Barbosa escreveu: é poesia de vigor que não tem medo de se expor. E o Chico Sá, jornalista, escritor, escreveu: todo romântico é um trágico. Portanto, o trágico Vlado Lima, trovador de miocárdios, é uma overdose de romantismo com trilha de Billie Holiday, cantando Luxínia. É muito difícil, né, definir o Vlado, nem ele mesmo muitas vezes consegue definir, porque ele é isso que ele acabou de dizer, ele é uma sopa de letrinhas, que é o nome do sarau que ele organiza, um dos mais importantes do cenário paulista, pelo menos. E ele é uma sopa de letrinhas batida num liquidificador, em que ele mistura tudo: cinema, história, quadrinho, música, e mistura aquela coisa toda e sai o que ele escreve. Ele escreveu em Noia alguma coisa da visão dele sobre o poema dele, num poema que chama As Gazelas, isso é do Vlado Lima mesmo, tá? As gazelas de Thomson comem versos fáceis sob a sombra. Está no Noia, que foi lançado em 2021. Ele fala: meu poema não é para o teu bico, não tem mamutes pintados nas cavernas do Baixo Augusta, nem sofrência arriscada na porta de banheiro de boteco. Meu poema vai além do coito das palavras, é mais que um liga-letras, uma sopa de sílabas. Papagaios ruminam rimas, sabia? E micos amestrados descascam bananas e sonetos. Haikai, o carai. Meu poema é código signo, símbolo claro, enigma, escárnio, escarro, porrada, caos, lápis, sinapse, diarreia e hemorragia. Imagem e pretensão. Não se lê, se decifra. Ou a espora da porra da metáfora te devora. Meu poema está no topo do baobá. É só para os raros, para os despertencidos, para os escaladores e malucos que sabem voar. Meu poema tem outros poemas, encartes de Alipês, a coleção Vagalume, a Biblioteca de Alexandria, o Sebo do Aristides, Karl Barks, Walter Lantz, Mulheres que eu fudi, Mulheres que me fuderam, o Castelinho do Lamartine, Filó atrás do muro, o Rancho Ponderosa, Gozadas minúsculas e cagadas homéricas, Memórias de guerra, plagiados do General Patton, 10 filmes cabeçudos capturados no escuro do Cine Oscarito e gargalhadas suaves do meu anjo numa cadeira de rodas. Meu poema não é para o teu bico. Leu? Não entendeu? Foda-se. Escrevi para mim. Isso é Vlado Lima. Ele é
ele até fala, tenta... Ele é essa coisa mesmo, mistura. Ele escreve como se ele estivesse fazendo um roteiro de cinema, como se ele estivesse fazendo uma música. Ele é esse cara multimídia também, né? Ele compõe, ele toca, ele é instrumentista, ele é um showman que ele não está aparecendo na essência de showman dele nesse programa, que ele está mais comportadinho, mas no Sopa de Letrinhas que ele organiza, ele consegue colocar todos os poetas à vontade da forma mais fora do roteiro, fora do normal, porque aí ele começa, ele é quinta B, ele faz piadas quinta B durante o sarau, ele coloca o que seria, a princípio, colocar a pessoa fora do normal, ele acaba colocando todo mundo à vontade, criando um clima que sai um sarau maravilhoso, como todas as edições e as versões que ele tem feito. Ele tem essa coisa, ele fala, nessa coisa de cinema, né? Ele fala, num dos poemas dele, ele fala que ele é um Tarantino meio atarantado, né? Assim, vamos pensar no Tarantino de alguns bons filmes e não nesse Tarantino que hoje, politicamente, está indo para uns caminhos muito estranhos, mas ele tem mesmo essa coisa de miolos estourados, de murros na boca do estômago. Eu vou ler só antes de eu parar um pouquinho, depois eu volto e leio outras coisas, mas do primeiro livro dele, lá de trás, em 2012, no Pop Para-Choque, que saiu em 2012, ele fala da mãe e do pai dele em 2 poemas, né? Da mãe ele fala assim, o homem que comeu no poema O Homem que Comeu Minha Mãe, ele fala, o homem que comeu minha mãe, o primeiro, era moreno, meio mouro, meio bugre, o cabelo preto, muito preto, e uma lábia de vendedor de enciclopédia. O homem que comeu minha mãe chegou no lombo de uma calói. Cowboy nordestino, de sapato bico fino, calça pantalona, brilhantina no cabelo e uma peixeira calibre 22. Minha mãe caminhou sobre as águas, tocou banjo com anjos alcoólatras e passou mertiolate nas chagas de Cristo. O homem que comeu minha mãe foi embora no intervalo de um Corinthians e Bangu. Disse que ia comprar cigarros e desapareceu numa nuvem de gafanhotos. Minha mãe desceu à mansão dos mortos, lambeu as sarnas do Cérbero e partiu crisântemos nas vielas do inferno. E pariu crisântemos nas vielas do inferno. Virou uma bruxa xoxa com o coração de Giló, que em noites de TPM cospe relâmpagos de sal. Às vezes, a velha olha através de mim. Tu és a cara do teu pai. E aí ele fala do pai. Essa é bem curtinha, então vou ler. Meu pai tinha talento para perder. Perdeu nas cartas, perdeu nos dados, na sinuca, na loteria, nos cavalos, perdeu no bicho, no dominó, no palitinho, no paro ímpar, perdeu mulher, perdeu amigos, perdeu o fígado, perdeu as pregas. É a vida, ele dizia, mas essa ele perdeu também. Esse é o Vlado Lima, é um cara... depois eu continuo, se tiver espaço, né? Eu acho que deixar o Vlado falar, mas assim, eu comecei a fazer para esse programa uma seleção dos poemas dos 4 livros dele. Eu comecei com 90 páginas, né? Fui juntando, deram 90 páginas de poemas dele, dos que eu achava que contaria um pouco essa história e esse percurso dele. Aí eu achei que a gente não ia querer ficar até amanhã de manhã aqui, né? Vendo os poemas do Vlado. E também acho que vocês têm que comprar os livros do Vlado, que é muito mais importante, é muito mais legal essa coisa da gente ler poetas, né? Que é o que a gente está precisando cada vez mais. Eu vou passar a bola, mas eu estou aqui e a gente continua falando. I love you. Marcelo. Eu queria não paga aquela graninha que nós combinamos. E que é interessante que ele consegue manter um clima emotivo, né? Porque às vezes a gente vê uma poesia que, com todos esses recursos
desde um cotidiano, né? Porque às vezes ela cai no cotidiano e perde aquele dinamismo, aquela força emotiva, né? E eu acho que ele mantém equilíbrio emotivo em todo o conjunto do trabalho, né? Mesmo quando está falando do Corinthians e do Bangu, né? Dá uma quebra assim no texto, e você, pô, mas como é que cabe aqui o Corinthians e Bangu, meu Deus do céu, né? Nesse texto aqui. Então tem sempre esse elemento surpresa no texto, sabe? Você não sabe o que vai acontecer no verso posterior. Eu acho, então você fica, parece que suspenso, né? Numa outra esfera. Ao mesmo tempo está trabalhando a questão do caos contemporâneo da civilização, né? E ao mesmo tempo você falando do bar do Bexiga, entendeu? Então eu acho que tem essas viagens todas assim que nos suspendem, né? Ele tem uma característica que é muito legal de falar de coisas simples, né? Mas dando pinçadas. No livro dele de 2015, que é Como Suportar no Baço, Como Suportar Jabs no Baço e Encarar Nocautes, né? Ele escreve um negócio que é bem simplesinho, mas que é legal para mostrar, chama modernidade. Ele fala assim, meu primeiro casamento acabou numa segunda-feira insana de agosto. Eu disse, saída pela direita e fui. Levei apenas meus discos de vinil, meus 2.775 discos de vinil. Meu segundo casamento acabou numa quarta-feira cinzenta de fevereiro. Eu disse, saída pela esquerda. Levei apenas meus CDs, meus 648 CDs. Quando meu terceiro casamento acabar, levarei um pendrive com 5.000 músicas. E olhe lá. É uma coisa assim, super simples, do dia a dia da gente, não sei o quê, mas Fala, Milton. Eu vou ler cara, eu tô com saudades dessa época. Eu era mais levinho, né? Eu era mais levinho. Você vai ficando. Essa pandemia, esses últimos anos foram muito cruéis comigo. Então, acho que eu perdi essa leveza, assim, sabe? Eu acho que eu estou mais triste agora do que essa fase aí, né? Agora perdi muitos amigos, perdi minhas duas mães, enfim. A velhice está batendo aí na porta. Eu acho que eu estou ficando ficando um velhinho. Fiquei um velho triste. Um velho triste que ri de si mesmo, né? Não, sempre. Aí não tem jeito, né? O que eu aprendi com os grandes filósofos, os grandes historiadores cara, você tem que não se leve a sério, né? Você tem que rir de si mesmo, né? Se você não rir de si mesmo, você vai ficar egocêntrico, né? Você tem que rir de si mesmo, não tem jeito. Mesmo nessas tragédias, nessas dores profundas, né? Sem perder a compaixão, né, também, né? Sem perder a compaixão. Sem perder a compaixão. Eu vou ler o poema É Só uma Pausa para o Café. Esse vai estar no meu próximo livro. Também. É um poema triste. Não é um armistício, É só uma pausa para o café. César já atravessou o Rubicão. E eu preciso urgentemente de um pão com manteiga na chapa e um pingado. Não é uma bandeira branca tremulando o meu arrego. É só uma trégua com trago. Os estucas unem como marimbondos de metal na carne dos meus tímpanos. E eu preciso urgentemente de uma sinfonia de silêncios. Não é um cessar-fogo definitivo. A guerra continuará amanhã, depois do toque das Ave-Marias. Nuvens de mostarda encobrirão o céu sobre as trincheiras. E eu preciso urgentemente de uma réstia de sol. Não é um tratado de paz. É só um interlúdio para enterrar os mortos.
Os canhões seguirão cuspindo aço quente sobre minha cama de arame farpado e eu preciso urgentemente de 30 minutos de sono bom. Não é uma rendição incondicional. É só um hiato para hidratar o fígado. Os boletos e faturas entupirão a caixa do correio e eu preciso urgentemente de um colo de mãe. Esse é o poema. Esse aí vai estar no meu próximo livro. Já tem previsão de lançamento, Ronaldo? Não, eu pretendo lançar no ano que vem. 2000 o quê? Nós estamos em 2026, né? 27, né? 27. E é um poema, assim, bem atual, né? Porque você, mesmo essa decadência da civilização que a gente está vivendo, né? Essa mudança de época, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer na frente, mesmo assim, você traz essa ternura para o poema, né? Esse sentimento de que nós precisamos, mesmo na guerra, de um tempo para nós, né? Uma necessidade de tempo, de se interromper. Que não é uma... Olha, eu só estou parando agora para tomar um café, mas a gente vai continuar lutando. Falando em cinema, eu assisti há pouco tempo, não sei se vocês viram, Uma Batalha Após a Outra. É um filme bem interessante, e eu acho que é por aí. Mas eu, com 62 anos, cara, como eu já tinha falado antes da gente começar o programa, eu descobri que nós perdemos, sabe? E o fato da gente perder não significa que eu vou parar de lutar. Eu vou morrer lutando. Eu vou morrer atirando. Eu vou morrer... como é que fala? No poema lá, acho que você que leu, né? Eu vou ser cuspindo na engrenagem, né? Eu vou ser o lado B, né? Dos partisãos, a resistência. Eu sempre vou estar na resistência. Mas, cara, quando você analisa friamente toda a história humana e o momento que a gente está, cara, eu cheguei à conclusão nesses meus 62 anos que é o seguinte: nós perdemos, meu amigo. Nós perdemos. Os filhos da puta e os canalhas estão no poder e sempre estiveram no poder. E a gente vai continuar lutando, mas eu não tenho muita esperança de que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Essa é a minha fase atual, assim, né? Eu tenho até um poema que vai estar no meu próximo livro, que é Os Mortos Falam e Eu Escuto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que justamente achei aqui. Que justamente diz isso, esse sentimento que eu estou assim, né? Nos meus 62 anos os mortos falam e eu escuto. Tenho um relicário de ossos debaixo do meu travesseiro. Fíbulas, tíbias, falanges, húmeros, e sobre a cova rasa da minha cabeça, uma trupe de esqueletos samba sobre a pele da minha insônia. Não conheço os donos das ossadas. Os mortos não são meus. Sou apenas o ventríloco, o estafeta, um garoto de recados amplificando mensagem de gente morta na luz líquida e vermelha de uma garrafa de tinta. Os mortos falam, eu escuto, e esse povo sem carne tem a mania besta de tagarelar demais. Geralmente frases e ideias desconexas. Saudade dos vivos, medo do escuro, vontade de tomar café, e a certeza de escaravelhos e evangelhos de mau agouro. Eu escuto e os mortos falam. O bem não vencerá. O bem nunca venceu.
Não tem almoço grátis. Não tem final feliz. Nenhuma estrada de tijolos amarelos. Nada do lado de lá. O amor é um mingau de vento, com amido sem açúcar, para altruístas diabéticos. Deus é fascista. E os filhos da puta sempre estiveram no poder. Os mortos falam e eu escuto. E a previsão do tempo diz que amanhã será uma segunda-feira cinzenta. Os inúteis seguirão apertando botões e parafusos, corrigindo cadernos, dirigindo automóveis, construindo torres de vidro e parindo poemas para salvar a raça humana. Tem uma trupe de esqueletos sambando na pele da minha insônia. E mesmo depois do sol beijar a minha janela, eu seguirei por aqui, traduzindo o dialeto dos mortos numa garrafa de vinho tinto. É isso que eu vou entregar no meu próximo livro. Desesperança total, um pouco de humor, mas eu acho que eu estou mais triste e desesperançoso do que eu era no meu primeiro livro, Pop Para-Choque. Mas Deus olha, Vlado, é fascista. Mas olha, Vlado, eu prefiro concordar com Darcy Ribeiro. Antes estar ao lado dos perdedores do que ao lado dos vencedores. O Júlio Lancelotti fala exatamente isso, né? Eu sempre vou ser um perdedor, né? Porque eu estou ao lado dos famintos e dos... E eu discordo também que você esteja tão pessimista, né? Eu acho que quem é revolucionário, sempre quem está ativo e produzindo, a tua poesia, desde lá de trás, ela traz um traço de crítica social e crítica política, né? Assim, mas não panfletária, não tem nada disso, longe disso. Mas ela é crítica a tudo que você vive, inclusive a poesia que você vive e vivencia. Você até em Noia, você escreveu um poema que é Menos Poetas e Mais Plantadores de Batata. Né? Você pensar, é verdade. Né? Você fala assim, nada de novo no fronte ocidental ou abaixo da cloaca do Equador. Quando o primeiro Neandertal sensível rabiscou antílopes nas paredes de uma caverna, o primeiro Neandertal crítico mijou sobre esses antílopes. Tudo o que tinha que ser escrito já foi escrito. Pasquale é um alienígena de língua bifurcada. A Flip é uma punhetagem fabulinda, que não leva a porra nenhuma. E os formados nas letras da USP têm a mesma caligrafia. Agora é a hora de requentar a palavra em banho-maria e servir a sopa de letrinhas numa marmita de papel carbono. O planeta gira sem a necessidade de literatura. A vida segue sem precisar de literatura. E Dona Zefinha fez 98 anos acreditando que Euclides da Cunha é apenas uma cidade da Bahia. Poetas são irrelevantes. Precisamos, de plantadores de batata. Nada de novo no fronte. E os consumidores de pisadinha elétrica se reproduzem felizes e longe dos livros. Mas o Vlado tem um fiapo de... Esse é um poema triste. Sim. Mas o Vlado tem um fiapo de fé. Tem um poema dele que diz exatamente isso. O fiapo de fé, eu acho que descrente. Não acredito em milagres, na Virgem que engravidou do Espírito Santo, em Lázaro que voltou dos mortos cantando Boêmia, no magrelo de cruz que caminhou sobre o mar da Galileia, na água virando chalice, ou no túmulo vazio do enteado do carpinteiro. Não acredito em milagres. Mas se hoje, 7 de junho do ano da graça de 2020, a favela descesse do morro para tocar o terror no asfalto, eu diria aos céus, aleluia. Mas eu acho que mesmo com esse pessimismo todo que eu filosoficamente e poeticamente não concordo, vamos dizer assim, eu acho que tem um mundo que se vai criando aí também,
que faz as pessoas pensarem. Né? Quando você fala, inclusive, o bem não vencerá, você já provoca esse estado de espírito, entende? E traz uma força que está muito presente na época. Muita gente pensa isso, que não venceu, que foi derrotado, né? Mas que eu acho que o próprio fato de você criar esses espaços, como Clube de Compositores, como Sopa de Letrinhas, como a tua obra, etc., você está criando um outro mundo dentro dessa metamorfose, entendeu? Então, logicamente, que isso aí não disputa com o grande poder. Mas o grande poder não se resume o mundo não se resume ao grande poder, né? Tem o espaço da poesia, tem o espaço da espiritualidade, tem outros espaços a serem explorados na própria sociedade e na própria poética. Eu acho que você traz esses elementos para a gente, instigantes, para a gente pensar também o mundo de um outro jeito. Eu acho que esse é o papel do poeta também, né? Trazer essa... Mas eu sinto assim que em toda a estrutura da poesia tem uma verdade, sabe? Mesmo que você discorde dessa verdade, tem uma coisa, tem uma sinceridade poética aí, que é fruto da vivência e da visão do mundo, né? Você não fica só no constructo, né? Na construção do verso, mas você viaja pelo caos mesmo, né? Pelo caos e pela subjetividade caótica que a gente vive e que certamente a nossa cabeça não está imune a isso. Por aí. Ele tem uma história, que também está em nóia, né? Porque ele tem essa coisa, ele está hoje, essa aparência. Quem convive com o Vlado por mais de 2 horas em ambientes públicos, né? Ele é o cara que não é uma piada atrás da outra, ele está fazendo todo mundo rir, né? A história dele é o antidepressivo de hoje, né? Assim, e ele tem um poema que ele fala exatamente isso, né? Que a gente, quando está no palco, né? Muitas vezes a gente tenta esboçar uma alegria que não é, né? E eu vou ler o poema que chama assim, Ogros Limitada, desde 1927. Ele fala assim: meu avô era um ogro, diziam que nunca sorriu, matava muriçoca com uma olhadela de revestrez. E em noites de verão e lua seca, esfriava a água da moringa com a ponta do mindinho. Mãe, tenho mesmo sangue ruim, e eu sou um cabra de poucos amigos. Se acordo com a boca cheia de anedotas, é por conta do cheiro do café. Sem o pretinho básico, meu nome é Chico Picadinho. Sob a minha pele de arrelia, um vampiro com M nas costas caminha nas sombras. E se acordo dançando com um papangu pinguço, é que aqui, debaixo da lona azul da roça, tudo acaba em canção. O galo canta, os pássaros cantam, as cigarras cantam, o rádio canta. E as manhãs viram um musical de Mazzaropi. Ninguém me vê assim, sem a máscara de palhaço, sem o nariz de látex vermelho, sem o pancake, sem torta na cara. Um bigode ralo e eu sou o Chaplin, e meu coração kamikaze passa ao largo das pantomimas. Meu avô era um ogro, e dizem que sou um escardo velho, um bigode ralo e sou Hitler. Se ando por aí com um saco de risadas no bolso da camisa, é só para disfarçar os pulsos cortados. Muito bom. Pessoal, agora entra a parte chata do produtor. Estamos chegando no final. E falta o Vlado falar de uma coisa muito importante, pelo menos no cenário paulistano, que é o Sopa de Letrinhas. Vlado, conta para a gente um pouco a história do Sopa de Letrinhas, para o público que provavelmente não conhece, ficar sabendo, e dá um endereço, inclusive, porque o último sábado do mês você faz a apresentação, né? Então, por favor, divulgue. O Sopa de Letrinhas é um sarau, né? Sopa de Letrinhas sarau, a gente está fazendo esse sarau há 24 anos, e eu sempre brinco, quando eu vou começar o Sopas, que quando nós começamos, nós não tínhamos absolutamente nada. Hoje, nós não temos porra nenhuma.
É o que eu sempre abro lá, né, para fazer Então, o Sopa acontece há 24 anos, ele nasceu junto ao Clube Caiubi de Compositores, que era um evento que a gente fazia toda segunda-feira na Rua Caiubi 420. Então, ia muita gente, lotava, assim. Foi um momento bem legal. A gente participou de programas da Bandeirantes, no SBT, na MTV. Veio gente, lotava, assim, né? Zé Rodrigues, Tavito, Chico César, enfim, muita gente boa. E os compositores do próprio Clube Caiubi, que são meus amigos hoje, que eu tenho que falar: Álvaro Cuevas, Soneca, Ricardo Moreira, Max Gonzaga, Tito Pinheiro, enfim, uma galera genial mesmo. E é muito poeta. Aí o pessoal começou a cobrar, falou: pô, a gente precisa fazer os poetas têm que participar. Só que segunda-feira era só música autoral, não valia tocar cover. Você tinha que chegar lá e tocar só música, voz e violão. Aí a gente foi pensando, como eu era o cara, entre aspas, né, na época, que além de compor, escrevia uns poeminhas mequetrefes. Aí eu falei: vai o Vlado, vamos fazer um sarau? Eu falei: vamos, tal. Aí começamos a fazer. O Sopa tem uma diferença de meses do Caiubi de 6 meses. O Caiubi, vão 24 anos, 24 anos também tem o Sopa. E começamos a fazer, né? E eu sempre brinco, né? Porque a gente estava na Rua Caiubi e o bar fechou. O bar faliu e tal. Um dos donos meteu a mão na grana, enfim. Aí a gente saiu de lá, foi para um outro lugar, onde o dono do bar sofreu um infarto. E o cara morreu e tal. Tivemos que sair de lá, fomos para outro bar. O bar, infelizmente, pegou fogo. Aí saímos desse bar e eu falei: não, agora eu vou abrir o meu bar. Aí eu abri o meu bar. Infelizmente, o meu bar faliu. Ou seja, o Sopa de Letrinhas dá um azar do caralho. Tô brincando. São 24 anos de história, a gente já passou por vários lugares. Hoje a gente está no Bar do Nenel, que fica ali na Rua Alfonso Bovero, 522, Sumaré. É sempre no último sábado do mês, com música, poesia, piada, bom humor. Eu não sou esse cara chato que estava aqui hoje, pessimista, tal. Lá eu visto como é que fala? O nariz de vermelho, com cake e tal, e encarno o palhaço. E a gente está lá sempre com um poeta homenageado, o pessoal lançando livro. Dia 25 de abril, que é o meu aniversário, inclusive, está todo mundo convidado. A cerveja é por conta de vocês que forem, porque eu não vou pagar porra nenhuma. E dia 25 a gente está lá, Sopa de Letrinhas Sarau e Clube Caiubi de Compositores, com música, poesia, lançamento de livro, piadas, muitos amigos, abraços, beijos. É uma família grande que a gente, durante esses 24 anos, a gente viu gente se conhecendo no sarau, gente que casou, gente que se separou, infelizmente, muitos amigos que faleceram, gente que saiu do armário, gente que entrou no armário, enfim, é muita história. E a gente continuou lá, firme, forte, na resistência, no lado B da resistência, cuspindo no coração e no cu da engrenagem. Somos pessimistas, mas vamos morrer lutando e atirando. Escuta, e nesses espaços culturais, Vlado, que você, Sopa de Letrinhas, ou Clube de Compositores, o que ele contribuiu para a tua obra, para o teu trabalho? Como é que você vê isso? Cara, Se é que contribuiu. Contribuiu, claro que contribuiu, porque você, como eu faço a produção do Sopa, eu conheço a poesia de todo mundo que vai lá, né? Eu conheço a música de todo mundo que vai lá. Então, isso vai agregando conhecimento, sabedoria na minha vida, no meu estilo de escrever, separando
esse cara é bom, né, eu gosto desse cara, esse cara eu já não gosto, tal. No Clube Caribe a gente tinha muito disso, a gente tinha uma competição silenciosa entre os compositores. Por isso a gente conseguiu montar um grupo de compositores muito bom, muito bom. Porque a gente ia segunda-feira, quando eu mostrava uma música que era do caralho, o outro cara ficava mordido, falando, não, semana que vem eu vou voltar aqui e vou fazer uma música melhor do que esse cara. É a mesma coisa comigo. O cara tocava uma música e eu falava, não, essa música é muito boa, caralho, semana que vem eu vou chegar aqui e vou mostrar uma... Então, essa competição, né, acabou contribuindo para a minha poesia, para a minha música, para a minha arte, né? Você vai crescendo, vai envelhecendo e, como eu falei, vai fazendo conexões, né? E tudo isso soma, tudo isso junta. Não tem como não falar que eu não tenho contribuição nem do Sopa, nem do Caiubi. Muito pelo contrário, tenho muita. E tenho grandes amigos, né? Grandes amigos, assim, de frequentar a minha casa, sabe? De tomar cerveja, sabe? De trocar ideia fora do Sopa de Letrinhas, fazer um churrasco de vez em quando, reunir a galera e improvisar um sarau no meio do nada. Enfim, eu gosto disso e vou morrer fazendo isso. Maravilha. É chegada a hora de sorrir e cantar, não, de ficar triste. Agora triste de verdade. Nosso programa está acabando. Isso aí era uma música do Gil, não é não? Exatamente. Lunic 9. 9. Chegada a hora de escrever as derradeiras noites de luar. Você perguntou antes do Gwynplaine, daquele poema que você leu. Gwynplaine era um personagem do... Ai, caramba. Do Homem que Ri. Sabe? Qual o autor escreveu O Homem que Ri? Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Enfim, e esse personagem, se a gente precisa achar, alguém procura aí, essa informação E esse personagem foi o personagem que ajudou a criar o Coringa do Batman. Então tem um filme dos anos 30 chamado, se eu não me engano, é O Homem que Ri, Gwynplaine, que é um cara com aquele sorrisão enorme, assim, que ele tem É muito louco esse filme. E o cara que escreveu, quem criou o personagem Coringa, se baseou no Gwynplaine, do Homem que Ri, do... Peraí. Não me lembro agora o nome. É o mesmo autor de... autor famoso, Famoso, francês. Isso mesmo. Victor Hugo. Victor Hugo, exatamente. Victor Hugo. O Homem que é. Aí o cara que criou o Coringa, o personagem do Batman, fez em cima do Gwynplaine. Que é aquele poema que você leu, eu escrevi justamente para o Coringa. É um personagem que eu adoro, entendeu? Maravilha. Queridos, muitíssimo obrigado por essa maravilhosa participação de vocês no nosso programa. Quero agradecer ao público que continuou fiel até agora nos assistindo. Lembro a todos vocês que ainda não se inscreveram no canal, por favor, o façam. Acione o sininho, porque quanto mais gente participar como membro do canal, isso significa que a gente consegue mais divulgação nas mídias, né? E não para enaltecer os apresentadores, que sou eu e o Hamilton, mas para enaltecer a poesia, porque cada programa tem a cara do nosso convidado, não tem nem a minha cara nem a cara do Hamilton, é sempre a cara do convidado. O Marcelo, que já participou várias vezes, já assistiu muitos programas nossos, pode confirmar isso ou não. Pode me dizer. Essa cara feia aí. Muito obrigado a todos vocês e estaremos de volta no próximo mês com uma nova estrela da poesia. Valeu, galera. Obrigado pelo convite, muita honra. Honrado, César, Hamilton, Marcelo Bretas, I love you. Dia 25, quero ver você lá, hein? Você também, César. Estarei. Um abraço para todo mundo aí, foi maravilhoso.
Valeu, abraço gente. a todos, então. Valeu.